Salve, salve rapaziada, estamos ao vivo, é isso aí, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. E aqui é aquele programa semanal de entrevista. E antes de passar para o nosso convidado, eu sou o Cap e aqui comigo eu tenho o Retalha. Retalha, boa tarde, tudo bem? E aí, Capão? E aí, Dudzeira, como que vocês estão? Vamos lá, pessoal do chat, todo mundo aí, ó, já pode mandar mensagenzinha. A ideia do Força Tarefa, como vocês sabem, é sempre contar a história aí dos nossos entrevistados, então conversar sobre o passado, se é que se ele já não tiver vindo uma primeira vez, falar sobre os campeonatos, sobre atuação, desempenho e tudo mais. E o Força Tarefa também é montado por vocês. Então, mandem as perguntas, já vou começar aqui com o Dudes. E aí, Dudes, acho E aí, que já Retalha, aí, pode Cap. começar a nossa abertura falando um pouco da sua história. Quem é você? Qual é o seu nome? Idade? Fez faculdade? Não fez faculdade? Simbora. Bom, meu nome é Eduardo, tenho 20 anos, quase fazendo 21 aí. Tô há 2 anos aí no competitivo e não fiz faculdade. Na verdade, eu terminei a escola indo direto pra São Paulo, no comecinho da NTZ lá. E foi isso, cara. Terminei. Antes eu estudava, eu treinava com os times amadores e tal. E chegou um momento que a gente treinava muito com a Dex, né? A Dex do primeiro Invitation, lá com Silence, Câmera, Pânico. E então sempre fui, tipo, sempre tive esse contato meio com o Silence assim, todos os dias. E daí o Silence acabou me chamando pra NTZ e o GCR também, né? E cheguei lá de sexto player e tal, fui pra quinto, fiz uma, como é que eu posso falar? Upgrade. É, upgrade não, joguei mal pra caramba. Não, de sexto pra Joguei quinto mal. foi upgrade, aí depois, né? Mas enfim, fui tentar salvar o time lá que tava quase caindo, mas não consegui, mano, não consegui. Não Ai, conseguiu ser o herói. É, não deu. muito O bom. engraçado dessa história é que, por exemplo, você foi de sexto player pra quinto, mas, por exemplo, a própria história do Astro também era assim. O Astro também era um sexto player, ele vai como sexto e do nada caiu uma responsabilidade de quinto, e ele conseguiu aproveitar. Eu acho que é a mesma coisa pra Sim. você. Apesar de no primeiro jogo você não ter salvo ali, não ter encaixado tudo, hoje em dia pode-se dizer que você é um dos principais jogadores da INTZ. Sim. Bom, lá na NTZ tive o primeiro jogo contra a BD, que era aquela BD, a NiP de hoje, né? A Brava. Aí Aham. joguei mal pra caramba. Aí no segundo jogo contra a PEN eu consegui jogar muito bem. Então, Mas Deus, né? queria Tá, perguntar pra tá você, indo. como que funciona aí? Tipo, é lógico que o cara ele vai jogar, vai entrar com uma responsabilidade absurda, né, de fazer Sim, parte do time, e você com aquele nervosismo todo já tem que mostrar serviço, né? Eu queria saber como é que passa a cabeça do jogador nessa hora, se e como você se sentiu principalmente, né? Na época assim, fala, pô, eu preciso mostrar resultado, por outro lado, você tá inseguro, né? É, sim. talvez ainda por ser a partida de estreia. Na verdade, eu tava fazendo uma função que, tipo, não tem nada a ver comigo, né? Naquela época, eu tava fazendo smoke na defesa e tal. Então, tipo, eu Vou já fazer entrei um numa. Já entrei numa. suportão, né? É, Suportão. já entrei numa função que não é minha praia, assim. E tava sentindo a pressão também, tipo, pô, tinha viajado pra São Paulo pela primeira vez, tava na GH. Na GH, na época, a GH tava sem PC, então a gente não conseguiu treinar. A gente teve que ir pra Power Lounge treinar, então a gente teve poucos treinos também. E cheguei lá no estúdio e fui jogar e no fim não consegui render, assim. Aí só no segundo jogo que, tipo, a gente jogou mais sem pressão, assim, como naquele jogo que a gente foi jogar, a gente já tava rebaixado, a gente Aham. conversou, pô, vamos jogar mais brincando e tal. Mais Aí nesse solto. jogo, nesse jogo eu consegui jogar muito bem. Eu peguei os bonecos que eu queria e tal, e assim foi. Aí depois disso, Aquela pergunta que não quer calar, Dudes. Lá vai. Quais os bonecos que você falou, operadores, né? Operadores preferidos do teu gosto, cara? Qual hoje em dia você fala assim, ó, eu posso escolher um ataque e um defesa, isso aqui vai ser meu mono. Qual seria aí os dois? putz, cara, eu acho que seria a Zofia, porque o gadget dela é muito importante, é bom, a arma é boa também. Hum. E de defesa. Pra cima mono tem que ser o Jäger, né? Eu pensei que ia pintar o Smoke, mas Não, vixe.
Você é louco, smokezão. Deixa, Smocão já com o Hornetão lá, mano. deixa o smoke pros outros, né? Tem aqui uma pergunta, né? Eu já mudei até para campeonato, porque a gente pode falar um pouquinho dos campeonatos que estão rolando agora. Do nosso moderador maioritário aí, o Daimon. Então, Daimon, um abraço para você, sempre presente aí nas transmissões. Obrigado aí pelo serviço. E ele fala: pergunta pro Dudes. No começo da PL, aí, TZ tinha disparado após o. Aí tinha disparado na tabela. Após o Invi, com a quarentena, deu uma caída no rendimento. Isso se deve ao fato da falta de Lampard? Faz muita diferença o clima na GH do que jogar em casa? É isso? Tipo, Não. como que você atrela, né, o Dudes? Eu acho que a pergunta seria assim, essa fase que vocês acabaram entrando de meio que dar uma estagnadinha e depois começar a perder os jogos, como que você explica isso, Dudes, pra gente? Tem muitos fatores que envolvem isso, na verdade, né? Porque, assim, no primeiro split a gente tinha acabado de montar um time, né? A gente refez todos os táticos, então, Uhum, tipo, os times não sabiam nada do que a gente ia fazer, isso é um fator. É, tem o fator hype, que a gente tá com um time novo, alemão, Witz, então, tipo, já dá um hype também, é um time que seria mais dinâmico e tal. Uhum. Então a gente montou as táticas pra ser rápido, pra ser um time dinâmico mesmo. Aí chegou nos jogos da PL da ida, no caso, né? E foi isso que aconteceu. Era um time dinâmico, um time rápido. Os times não sabiam o que a gente ia fazer. E a gente acabou indo muito bem. Tipo, a gente teve o quê? Acho que a gente teve 2 derrotas, um Tá empate vendo? ou 2 empates e o resto tudo vitória. A gente Derrota pra ficou Elevate. Elevate e FaZe, acho que foi. É. E é isso, né? E é isso. Pô, foi muito bem, ficamos em terceiro. Aí tem o outro fator. O fator da pausa, né? Que os times foram pro Invitational. T1, na verdade, os 4 times foram pro Invitational, né? Tirando a T1 que foi fazer bootcamp. A T1 foi para Las Vegas, fez bootcamp, teve a NiP fazendo bootcamp e jogando Invitational. Teve a FaZe fazendo bootcamp e indo pro Invitational. E teve a Liquid que ficou em casa, mas foi pro Invitational. E a gente ficou parado, a gente fica sem treino. A gente ficou treinando com Série B, que querendo ou não são, tipo, uns treinos que são um pouco mais fracos, né? Sim. É outro estilo de E jogo. sim, é outra meta, né? E quando a gente veio pra volta, a gente ficou aí um mês parado sem treino, querendo treinar, mas não tinha muitos treinos, né? Os caras voltaram muito com ritmo de campeonato, né? Com ritmo de jogo. Esses 4 times, pô, treinando lá fora, tiveram os campeonatos, então eles voltam mais fortes, né? E a gente teve aí o quê? 2 semanas de treino com esses caras. E aí teve o fator que a gente veio pra casa também. E o VNX ele tava com o computador ruim, então ele jogou com 60 FPS, 80 FPS aí os 3 primeiros Nossa. jogos. Então teve muitos fatores aí que influenciaram. Então, tipo, o que mais influenciou pra gente, eu acho que foi os times voltarem mais fortes mesmo. Os times realmente voltaram mais fortes. E outro fator foi o VNX mesmo, cara. Tipo, o VNX é um cara que impacta muito no nosso jogo, tipo, é o nosso entry. E o cara jogando 60 FPS, tipo, inclusive teve um jogo que a gente jogou com o coach, né? Uhum. O É, Ramalhão. então, o primeiro jogo, na verdade, foi o quarto jogo que a gente começou a jogar de verdade, né? Tipo, a partir do quarto jogo que o VNX chegou o PC dele, que estava atrasado, muito obrigado TNT. Hum. E aí nesse jogo a gente ganhou, foi contra a Singularity. Aí a partir desse momento a gente começou a realmente jogar a volta da PL de verdade aí. Perdão, Retalho, só Hum. emendando a pergunta. Imagina. O pessoal sempre fala assim, dos times que vão lá pra fora e principalmente depois na volta, né? A gente tava conversando um pouquinho esse off, a subida de produção desses times por causa da experiência, né? De treinar com outros times. Para os times que ficam pro Brasil, realmente, né? Não existe outra saída, assim, para você também, quem sabe, é lógico que isso depende muito de dinheiro, né? De você fazer um bootcamp talvez aí para NA, para Europa, para você conseguir acompanhar esse nível. Você acha que ainda é difícil isso para aqui para as equipes que ficam no Brasil, ou Dudes? Cara, eu digo que é difícil, porque é difícil uma. Cara, pra você fazer um bootcamp hoje, Uhum. eu acho que é papo aí de 150, 200 mil reais, Hum. né? Tipo, incluindo viagem, Comida, comida, né? lugar pra Hospedagem. ficar, lugar com PC. Então, pelo menos eu acho que é essa média aí, que eu já ouvi falar, que é uns 150, 200 mil reais. E não é toda org que tem isso, Não, né? Principalmente certeza. as orgs brasileiras que não recebem dólar e tal. Então, tipo, eu acho que as organizações que é possível hoje é a NTZ, que, querendo ou não, eles têm uns bons patrocínios, e a T1. A T1, ela foi, inclusive, né? Já teve aí Uhum. 2 bootcamps, sei lá.
e a gente tá com uma promessa barra, como é que eu posso falar? Estamos nos planejando junto com uma promessa para, Uhum. não digo para esse ano, porque também esse ano ferrou É. tudo, né, por causa do corona, mas Sim. acho que aí para 2021 a gente vai começar a fazer uns bootcamps aí também, porque faz muita diferença, cara. Você volta com uma meta muito forte, você volta com ritmo de jogo, né, principalmente para a volta da PL, cara, porque a gente fica parado ali. Enquanto os times estão lá jogando campeonato, jogando com time forte pra caramba, vendo o que tá errando, o que tá acertando, a gente tá aqui parado, treinando de casa, treinando, pô, treinando aí com os times também que, tipo, não são tão fortes quanto os caras que estão treinando lá, entendeu? Então Querendo faz ou muita não, tem esse diferença. Muito, desnível, muita. né? Faz Desnível muita aí de diferença. treinamento que faz muita diferença. A gente viu isso no Invitational, os times que fizeram bootcamp tiveram um rendimento melhor do que teoricamente foram direto para lá, né? Então você vai vendo que tem essa montanha aí, mas eu principalmente para ilustrar um pouquinho pra galera, né? Que fala, pô, mas os caras ficaram aí esse tempo todo treinando, é lógico, qualidade no treino interfere bastante, né, nesse Sim, mundo. cara, tem vezes que a gente treina aí das 2 às 9 das 2 da tarde às 9 da noite, treinando aí 3 blocos de treino por dia, e a gente acaba o dia e fala, cara, a gente não aprendeu nada hoje, velho. Tipo, E quando você pode ter um mapa lá fora que você fala, pô, aprendi É, coisa pra caramba exatamente. e Cara, aí o processo foi muito mais produtivo, né? os treinos que a gente realmente começou a sentir, pô, estamos treinando, foi quando os times voltaram no Invitation, eles voltaram muito fortes, voltaram agressivos, com umas coisas novas, a gente falou, caralho, velho, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, pô, essa nossa tática tá dando errado, tá dando certo. Tem time que a gente treina, que às vezes dá tudo certo, e a gente acha que tá bom e não tá, E entendeu? não tá. É, Principalmente com um time mais fraco, isso daí acontece. Eu, aham, eu gosto de falar na PL que normalmente os melhores jogos, os jogos para você identificar onde você tem erro, não são as vitórias, principalmente aquelas vitórias de 7-0. São jogos mais apertados ou até com derrota. Daí você consegue pontuar e falar, ó, a gente errou nisso daqui, ó, o tempo de execução da jogada, a nossa dronagem demorou sim, demais, o domínio ali inicial do mapa acho que acabou atrasando e ficou tudo apertado pro final. Você sim. falou do papo de bootcamp. Eu já vi em torno de 80 mil reais. Pelo menos eu lembro que as viagens para DreamHack, essas coisas, custavam mais ou menos isso só de viagem. Aí você vai pegar hospedagem, ficar um mês no lugar, aí você somando tudo, você dá todo esse valor. Você chega nessa casa dos E 150. a comida pros gordão comer também é foda. A comida pro pessoal Exato. comer é foda. Você O que imagina faz. como é que tá lá na Liquid, né? A Liquid tá pagando caro ali, né? Tá caro. O que dá pra imaginar também é que as equipes que, por exemplo, o caso da T1 tem time fora jogando, se eu não me engano, CS, se eu não me engano, eles estão Sim. com um time nos Estados Unidos. Então isso acaba ajudando em algumas coisas, né? Tem bastante time que facilita, né? A BBR tem lá em Los Angeles, né? Sim, A casa, a T1 tem em Vegas. Isso ajuda demais, né, cara? Pô, você já tem uma é casa um custo a pronta. menos. Você só vai lá, paga as viagens, as comidas e sei lá como é que funciona pra pegar os computadores, né? Nunca fui, mas. Ô, Dudes, eu queria fazer uma pergunta, principalmente que é lógico que a gente estava falando no lado financeiro, compra de jogadores, e isso força que essas equipes menores apostem muito mais em jogadores mais novos, né? Você abre aí as portas para jogadores que completaram com 18 anos, estão pintando o cenário agora, ou jogadores que já tiveram rápidas passagens. Você tem o exemplo do Drunks, por exemplo, né? Rápidas passagens pela Pro League, depois acabaram sendo rebaixados. Essa remontada da equipe da NTZ eu acho que foi muito interessante a gente ver. Lógico que a saída de alguns veteranos também a gente fica com o coração apertado, só que o Rainbow Six, o mundo vai demandando isso, né? De que Sim. você vá filtrando e tendo essas trocas. Eu queria perguntar para você qual que é a dificuldade de você trabalhar com jogadores novos ou que não estariam ali já competindo no nível aí de cima, né? De você pegar um jogador, trabalhar ele principalmente, ensinar aqueles macetes que você aprendeu na massa pro cara para ele conseguir render. Qual a dificuldade disso? Então, só falando das nossas contratações, basicamente o nosso time inteiro a gente pegou free agent, a gente não pagou nenhuma multa, porque é assim que funciona quando a gente tá com times brasileiros e tal. Então, com os times gringos também tem esse facilitador que você pode pagar as multas, pegar um jogador muito experiente e o time ficar forte. E as nossas contratações, o Witzel foi free agent, o Alemão foi free agent, o Igor, nosso analista, foi free agent. Então, o nosso time inteiro é low cost. A gente tem que trabalhar muito a gente tem que trabalhar mais que os outros para conseguir ter um rendimento forte. E basicamente para pegar os jogadores novos,
é bom, porque o alemão, por exemplo, é um jogador que sempre sonhou, desde os 16 anos, entrar na Pro League. Então, é um cara que entra com muito hype. Isso é importante. Uhum. Focado, né? Isso, Focado. exatamente. Sede. Sede. Exatamente. O problema é demais. O cara vai lá, entrega round, Aham. às vezes não entende, você tem que explicar muita coisa. Mas aqui na NTZ a gente tá muito acostumado já. Tipo, desde a BK a gente tem jogadores novos, a gente pegou o Palu da Ranked. Uhum. Então a gente já tá acostumado a ensinar, a ter paciência. A gente não é um time que briga. Então, cara, basicamente a gente vai treinando, vai mostrando os caminhos certos, né? E, e a gente contrata as pessoas certas também. Não adianta você contratar um cara que você sabe que o cara não vai aceitar crítica, é um cara que vai sentir quando você pega pesado com ele. Pô, o Witzel e o Alemão a gente sabe que são caras tranquilos que se a gente criticar, o cara ele sabe que é pelo bem dele que ele vai entender, entendeu? Vai entender e tentar melhorar, né? Acho que esse é o Sim, grande ponto, exatamente. né? Exatamente. A E aí, gente não contrata qualquer um, assim, né? A gente contrata um cara que a gente sabe que vai encaixar com o perfil das pessoas que estão no nosso time. né, e principalmente acho que isso mostra um pouquinho a realidade dos times brasileiros que até agora aqui no Força Tarefa a gente não conseguiu exatamente esse depoimento, né? Esse depoimento é muito interessante porque a gente, pô, você rodando ali o mundo talvez de FaZe, Liquid, que tem um pouco mais de dinheiro, é uma realidade totalmente Sim. oposta Ah, na hora de você for contratar, né? se você for comparar com a MBR, pô, MBR teve uma contratação do só o cameraman, que é o cara aí, um dos caras mais inteligentes, ou sei Aham. lá, um dos caras mais experientes do jogo. Pô, o cara, ele já chega no time agregando, entendeu? Ele chega no time passando o que a FaZe fazia, o que ele gosta de fazer. Aí você junta as duas táticas, por exemplo, a MBR tem os vícios da MBR. Ele pega os vícios da FaZe e junta com o da MBR e forma um bagulho muito bom, entendeu? Quando você contrata um cara novo, o cara ele chega, Pra tô absorver, aqui. né? Pra Exatamente. absorver. Aí você tem que passar tudo pra ele, entendeu? Então é uma diferença muito grande, cara. Você contratar um cara que é muito bom no cenário, um cara que já tá experiente, já foi pra vários invitationals, e do que você contratar um cara que acabou de vir da ranked, entendeu? É uma diferença Ó, grande, você tem que trabalhar muito. Duduzão, a gente sempre desenvolve um operador, tanto de ataque como de defesa, pode ser no seu do seu feeling, mas que você teria que bolar um gadget para a Ubisoft utilizar aí, quem sabe, numa próxima temporada. Como seria esse gadget aí de um operador? Inédito, tá? Cara, eu acho que seria bem interessante se tivesse smoke na defesa, tipo, smoke e smoke mesmo, Hum, sabe? Porque, vamos dizer assim, você quer rotacionar numa escada e tem um cara marcando na direita, você smoke e passa. sim, sim, É um sim. momento de rotação, entendeu? Ou você trava a entrada do bomb com uma É, smoke, né? podia ser, tipo, literalmente o smoke, só que com uma smoke de visão, não de dano, entendeu? Ah, o smoke que não, que Seria teria uma outra interessante. smoke. Exatamente. Não, Ou podia mas adicionar no próprio smoke, tipo, como se fosse um capitão, troca a smoke assim e joga a não, normal, sabe? perfeito, porque a gente já discutiu isso, né? Sobre talvez assim uma ideia de liberar, por exemplo, flash e smoke também para defesa, por exemplo, né? De você ter alguma coisa que pareça com isso, de você conseguir, pelo menos ali, não ficar somente ali à deriva das granadas do ataque, mas você conseguir se counterar com isso. Eu acho que o Sim. Rainbow Six ganharia uma dinâmica diferente, né, Dudes? Seria interessante, cara, porque é muito confortável você marcar a costa. Você bota a Nomad e fica lá paradinho, né? Agora, se você bota a Nomad, o cara joga uma biriba na Nomad e te esmoca, o cara passou, você nem sabe, entendeu? Então, tipo, seria interessante, cara. Seria interessante. E não a precisaria nem Melissa deu mexer essa ideia. muito, né? Não precisaria mexer nem muito na mecânica do jogo, né? Só Na verdade, é só você pegar a mecânica do Smoke, tipo, real, e jogar. E É colocar como só, se fosse só, uma Smoke normal. na real, só pegar a granada, né? E Sim. mover. Não, e inclusive, para um afterplant, às vezes os caras plantaram, plantaram em cima do alçapão. Você joga smoke, smoca e defusa. Não, Aí perfeito. o afterplant teria que ser um pouco mais Aí, pensado, entendeu? ó, pessoalzinho, não esquece então de seguir o Cap, @CapFPS nas redes sociais, o Dudes também, com 2 Ds ali no Twitter da massa. Para acompanhar também as nossas transmissões, siga Rainbow Six Esportes Brasil, Rainbow Six BR. Retalha, quando tem PL, último dia da PL é amanhã, começa às 7 horas da noite, 19 horas, aqui do horário de Brasília, então não tem erro. Segue no Instagram e segue no Twitter para ficar também atento a todos os conteúdos que a gente está sempre postando. YouTube também, mesma coisinha. Esse vídeo sai depois também, essa semana ainda, lá no YouTube. Dudes, manda o seu recado para a torcida. É isso, muito obrigado aí pra todo mundo que tá torcendo pela gente. Como eu falei,
estamos tentando aí buscar o equilíbrio, uma hora a gente vai achar e a gente vai ser campeão. É isso aí. Muito É obrigado, isso. Dudes. Muito obrigado, Retalho. A gente volta aí na semana que vem com mais um convidado sempre especial aqui pra galera que acompanha o Rainbow Six. E a gente fica por aqui no dia de hoje. Não perca a Pro League de amanhã e boa sorte aí, Dudes, aí na partida de amanhã contra a Liquid. Então, falou pra vocês. Fomos!